A IA acabou de alucinar ao vivo e a cores. Você acreditou na resposta dela. A IA, embora a gente chame ela de inteligência, não é inteligente. Ela está fazendo uma pesquisa sobre o que mais os adolescentes, os jovens pesquisam no ChatGPT. Top 2, preocupações com o fim do mundo. Primeiro, já é um absurdo ter criança ter celular, né? Mas tudo bem. Do que o viés da IA é o nosso viés enquanto usuário, é a minha visão limitada do mundo. E esse é Alan Carlos Pichai, de LinkedIn Top Voice em Educação e autor do livro Inteligência Artificial na Sala de Aula. Livro esse que virou referência global e já chegou em 45 países. O que mais me impressionou nessa conversa foi a capacidade única do Alan de conectar mundos. Ele começou programando robôs nos anos 90, mergulhou na biologia e hoje nos ensina a colorir as salas de aula com a cultura maker. O Alan não fica só na teoria, ele trouxe estratégias práticas para professores, falou sobre como equilibrar telas na infância e compartilhou como seu diagnóstico de autismo impulsiona sua curiosidade insaciável. E se você quer entender como a tecnologia pode ampliar o poder da educação, prepare-se, esse episódio é uma verdadeira aula. Eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, o podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. E esse é o Alan Carlos Pichai, escritor desse livro maravilhoso, e finalmente chegou o episódio que a gente vai falar de educação aqui com um especialista. Então, primeiro, obrigada, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui. Estou muito feliz de poder ter esse papo com você hoje. Eu que agradeço esse convite, eu recebo esse convite com muita gratidão, porque ele chegou com muito carinho, né, quando a gente conversou a primeira vez. E eu fico muito feliz desse meu filho, que já está na segunda edição, ainda está em pauta e ainda está causando uma boa impressão no público, desde você como representando esse canal de podcast, mas também os seus ouvintes que vão conhecer um pouco mais sobre esse livro e essa gentileza de me receber hoje. Bom demais. E eu venho falando de educação de IA porque, de fato, é um dos assuntos que mais me interessam no universo da inteligência artificial, como mãe, como estudante, como profissional. Então, eu venho falando para as pessoas, não vejo a hora também da gente fazer um debate, porque no fim das contas a gente quer ouvir pessoas, a gente quer ouvir dois lados, a gente quer formar opinião, né? Então, tem alguns pontos aqui que eu vou puxar e vou querer trazer para você, mas vamos começar pelo começo um pouco, porque você também tem um background muito interessante, veio das ciências biológicas, etc. e tal. Então, quero entender um pouquinho como que você veio parar, né, no mundo da inteligência artificial, e também me conectei com a sua história um pouquinho, porque eu fiz oceanografia, então, né, acho que compartilhar vários saberes fez um pouco parte da sua trajetória. Então, eu queria ouvir de você desde lá, né, da sua primeira formação, como que a gente veio parar aqui nesse livro, tá bom? Maravilhoso. Já adianto que, assim, sendo da área ambiental, é boa gente, né? Não tem como você não conhecer boas pessoas na área ambiental, seja terra, seja mar, seja o ar. Gente boa, né? Sempre Querendo gente mudar boa. o mundo. A minha vida, ela deu uma volta em 360 graus. Foi um looping, porque eu sempre fui curioso demais, ao ponto dos meus pais falarem, fica quieto, né? Para de fazer perguntas. Eu, mesmo criancinha, eu gostava de conviver com adultos, não com outras crianças. Eu só achava as outras crianças chatas. E aí eu questionava, eu entrava no meio da roda dos adultos e queria saber mais a fundo sobre aquele assunto, enfim. E aí, na adolescência, eu venho de uma família pobre, meu pai metalúrgico, até hoje trabalha, enfim, conservadora. A minha mãe, ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Então, tem essa questão. Você tem mais irmãos? E eu tenho mais irmãos. Eu sou filho do meio, tenho um irmão mais velho que tem uma diferença de idade pequena. Ele é 2 anos mais velho. E tem o mais novo, que é uma diferença grande, até questão de geracional, a gente tem uma cabeça um pouco diferente. É bem interessante isso.
E aí, na adolescência, por conta dessa curiosidade e de ter boas notas, eu fui colocado numa ONG que eram universitários que estavam terminando a faculdade ou que estavam na pós-graduação. E eles recebiam estudantes da escola pública para meio que fazer uma iniciação científica numa época que não se falava tanto de iniciação científica. E aí você na escola, né? E na escola. E aí me colocaram para fazer robô. Então, jovenzinho, lá na minha adolescência, eu... Teve um pontapé programando. na ciência ali. Um pontapé. E na programação, na robótica. Digitando linha de código em C++, que é uma das bases da programação. De 90, isso? Exatamente. E era um projeto muito legal, porque a gente pegava, por exemplo, carrinho de hovercraft, aquele carrinho que flutua, né? Num colchão de ar. E a ideia era criar um programa para esse carrinho movimentar, como se fosse um controle para ele, mas também de uma forma um pouco mais autônoma. Então, um esboço do que seriam os robôs que hoje a gente vê já com naturalidade na mídia e tudo mais. Tá. E aí, muito legal. Gente, com quantos anos isso? Isso lá com meus 13, 14 no máximo. Gente. E aí eu peguei gosto pela coisa de informática e virei voluntário. Eu fui acolhido pela Câmara Americana do Comércio, porque a minha escola ela ficava no mesmo bairro. E aí eu fui para a Câmara Americana como um instrutor, numa época que a gente estava falando de computador, que as pessoas faziam aquele boleto, né, para comprar não sei quantas parcelas e ter aquele microcomputador branco que depois amarelava com o tempo, naquele aquele móvel. Barulhinho da internet de a escada. Impressora riscando papel. Então, assim, a gente, aquele barulhinho que só entrava de madrugada por conta de pagar um poço. Então, era o começo de tudo. Eu falo que eu, ainda que legal, criança... né? Eu vi também essa... Eu caminhava nesse mato todo. E aí, assim, foi muito legal, porque eu tinha muito contato com os adultos, que eu sempre gostei desse universo adulto, mas de educar os jovens. E aí, os problemas de sempre, né? A minha preocupação da semana é, será se eu vou chegar no laboratório de informática e o mouse ainda vai ter a bolinha dentro dele? Porque as pessoas roubavam aquelas bolinhas, né? Era uma coisa porque... tinha que tirar para limpar e as pessoas tiravam e não devolviam. Então, era normal o mouse não funcionar, você ia ver, não tinha bolinha, não tinha mouse a laser ainda, como veio depois. E aí, o Alan, esquisito, eu era o curioso. E aí, na curiosidade, eu ficava esquisito, porque eu cheguei e falei assim, legal, gostei, agora eu quero outra coisa. E aí, eu sempre na minha vida eu fiz isso. Eu mergulhava muito fundo, né? Aí, ok, mergulhei, conheci, agora quero outra coisa diferente. Então, eu comecei na parte da computação, aí você pensava, nossa, né, devia ter seguido e tal. Eu falei, não quero isso para mim. Eu quero biologia. Eu sempre gostei de biologia. Eu era aquela criança que levava bicho morto para casa para abrir para ver como era por dentro. Ai, cara. A minha mãe ficava horrorizada. Né? Eu fiz isso com uma tartaruga já. Então, gente, né? Como a gente Eu coloquei uns 2 quilos de sal dentro dela para ver se secava, para poder terminar. Eu tinha coleção, eu achava, por exemplo, morcego, achava inseto, eu colecionava em potinhos com álcool, enfim. Não, você já era um biólogo antes de entrar. Já era minha brincadeira favorita era investigar. E aí eu fui estudar. Porque, olha só, na escola pública eu não tive aula de biologia. Eu tive de outras matérias, mas a biologia, infelizmente, não sei o que aconteceu ali naquele momento do universo com o Alan, mas eu não tinha professor. Entrava professor e saía professora. Que eu ia falar que nem era biologia, era ciências, né? Era ciências de... exatamente. Nossa época. E aí, eu não tinha aula disso. Eu tinha de química, amava química, mas ciências era uma coisa assim... Eu não entendia nada. Aí eu comecei a prestar vestibular para informática, ciências da computação, que é a área que eu conhecia mais. Mas eu sempre ia muito mal em biológicas. Muito mal. Eu não tinha aprendido ainda. Aí eu falei, ok, fui fazer cursinho.
me apaixonei no cursinho pela genética, pelo Mendel, pela taxonomia, por tudo, morfologia, anatomia, fisiologia. Falei, gente, é isso que eu quero. Fui fazer biologia. Então, assim, eu abri mão daquele Alan tecnológico e fui para o Alan biológico. E aí, desde o primeiro dia de aula, eu me encantava, porque era tudo muito novo para mim. Então, eu aprendia, eu tinha sede de aprender, sempre curioso, sempre querendo investigar mais. No fim, eu me apaixonei pela taxonomia, pela classificação. E do quê? De planta. Porque eu pensava assim, animal Cara, é muito que fácil. legal. Eu quero planta, porque planta é difícil. Planta você tem que treinar o olho para enxergar. Para identificar ali no meio daquela mancha verde o que é a planta que vai... A florzinha que você precisa Tô vendo um estudar. filme passar, porque assim, eu também me apaixonei no primeiro semestre de oceanografia, foi algo tão poético, era muito lindo. E eu não me esqueço de um professor de botânica, Leonardo Rorig, que, assim, que aula, assim, inesquecível. E por causa dele, eu fui estudar microalgas, depois bactérias, e aí fui indo. Mas, sabe, essa paixão de tudo novo, e você vê um professor também apaixonado ali, é outro universo, né? Isso faz a Saudades. diferença na vida da pessoa. Nossa, É o professor. totalmente. E olha só, Muda aposto nossos que das caminhos. disciplinas era aquela que você viu assim, nossa, eu vou ter que aprender isso. Botânica, não Botânica. oceanografia. Porque você quer a parte de animal, ainda mais em oceanografia, que tem uns animais assim maravilhosos, tem uns ciclos de vida incríveis. E comigo foi a mesma coisa. Tipo, nossa, mas é um tema que ninguém queria, ninguém desenvolvia nada. E eu fui, deixa eu conhecer, porque eu sempre fui assim. Não me dê um desafio na minha mão, porque eu vou fundo querer investigar. E aí a vida foi me levando pelo caminho acadêmico, terminei a faculdade, fiz licenciatura, porque eu queria também conhecer toda essa parte de educação, porque eu tinha a educação do tempo que eu era voluntário de informática, mas não era uma educação formalizada. Eu não tinha as técnicas, eu não tinha os métodos. Então eu queria conhecer mais. Então eu aproveitei que eu estava na biologia, fiz a licenciatura também. E nisso eu fui no mestrado, no doutorado, em taxonomia vegetal, classificação, Apaixonadíssimo. super apaixonado, virei professor. Quando eu virei professor, primeiro que eu virei professor numa instituição privada. Então, a gente, na pós-graduação, vem com uma cabeça de que eu sou especialista de X, então só vou dar aula de X. Na educação privada no Brasil, você dá aula de X, Y, Z. E foi muito gostoso ao mesmo tempo, porque era um desafio. Então, Alan, agora você vai ter que dar aula de anatomia vegetal. Eu estudava taxonomia, que tem pouco de anatomia na taxonomia. E foi maravilhoso aprender para poder dar aula. E aí eu descobri uma paixão pela educação. A paixão de olhar para a cara de um aluno que fala assim, eu odeio botânica. E passado 4 meses, lá no final do semestre, antes da época das provas finais, o aluno vinha conversar com um brilho nos olhos, encantado porque ele aprendeu a gostar, a olhar para a botânica. Então, eu ficava muito satisfeito de Isso foi fazer com essa alunos de ponte. ensino médio, fundamental? Isso na faculdade. Eu já entrei Ensino dando superior. aula na faculdade. A minha experiência com a educação básica, né, fundamental e médio, foi dessa época que eu era voluntário de informática e também no emprego informal. Por muitos anos eu trabalhei montando materiais didáticos. Nossa, Então, assim, legal. preciso de dinheiro. O que eu vou fazer? Eu fiz de tudo. eu dava aula de tudo. Eu fiz de Eu tudo. dava aula de tudo. Então, eu não Ai, dava de aula, mas me matemática, chamavam... biologia, assim. Aula de reforço, Sim, montar dei apostila. Tem muita escola famosa que a apostila que eles usam até hoje tem um Alan por trás tem o que Alan criou a lá. Que apostila. legal. Então, era muito legal, assim, no sentido de eu me envolver para ganhar dinheiro, para sobreviver, enfim, mas de fuçar essas coisas diferentes, né? Enquanto eu pensava assim, o que é sério é a biologia, eu tenho que me dedicar para pesquisa. Fui dar aula na faculdade e conversa vem, conversa vai. Foi um momento da minha vida
que o YouTube nasceu e se consolidou. E hoje a gente olha para o YouTube, a gente vê influenciadores do YouTube com milhões de seguidores e pessoas muito bem resolvidas financeiramente na vida. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre escutei nas salas de professores das escolas que eu passava era: isso não vai dar em nada, isso não é nada. Imagina, eu vou gravar vídeo para quê? Então, assim, eu vi o mundo da educação muito fechado para a oportunidade que tinha na mão. Passou o tempo, veio a pandemia nos obrigou a ficar em casa. Não romantizo a pandemia porque ela foi muito triste para todos nós, mas no Alan ela deu oportunidade para eu atiçar minha curiosidade e estudar coisas aleatórias. Foi aí que eu resgatei toda aquela minha história de programação e voltei a programar. Então, eu voltei a desenvolver aplicativo, voltei a fuçar, fui vendo inteligência artificial, que era uma coisa que já estava bem avançada, que na década de 90 ninguém falava sobre isso, então não era pauta, você não tinha nem conteúdo para estudar. Entender o que é machine learning, deep learning, todas essas coisas. Curioso, fui fuxicar. E aí caiu que a OpenAI lançou publicamente o ChatGPT em dezembro de 2022. Quando eu vi esse lançamento e todo mundo falando assim, isso não vai dar em nada, ao mesmo tempo que estava todo mundo usando, educadores falaram isso. Tá. Uhum. Eu olhei assim, gente, é a história do YouTube se repetindo. Mas eu não posso deixar essa oportunidade passar. Não para mim, mas para as pessoas. Que temos visionários, sabe? Também, né, gente? Então, esse livro ele foi escrito no primeiro semestre, entre janeiro e mais ou menos maio de 2023. Eu vi que você cita o 3, né? O chat... Isso, foi bem naquele momento. Então, assim, estava tudo sendo lançado, estava tudo sendo investigado. E aí, esse livro ele veio com uma ideia de que, assim, eu não vou ensinar programação. Nós temos ótimos professores, cientistas da computação, que falam sobre programação. Assim como temos ótimos profissionais de TI, de desenvolvimento. Eu não queria ensinar a pessoa a programar, mas eu queria fazer o link entre todo esse universo de metodologias, principalmente metodologia ativa, que é a querida da educação, dos educadores, e mostrar, a IA pode te ajudar nisso. Perfeito. Eu achei, assim, maravilhoso e se tornou, assim, do meu ponto de vista, uma leitura obrigatória para qualquer educador e hoje em dia para a gente começar a falar desse assunto. Então, tem muitos insights, coisas práticas também, né? Algumas pílulas ali do que o professor já pode fazer desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, muito legal mesmo. E aí você falou de metodologias ativas. E aí eu sou dessa época, eu tenho esse conceito, tal, eu entendi. Mas você trouxe um conceito que para mim foi novo, que eu queria explorar um pouco com você, que é da cultura maker. Assim, e aí eu fui lendo e foi assim, na minha concepção, muita coisa das metodologias ativas, e aí eu não sei se é a mesma coisa, mas esse conceito foi novo para mim. Vamos falar um pouquinho disso? Com certeza. Uma pergunta que eu te faço é assim, você lembra quando você era criança, que você ia para a escola e a preocupação dos seus pais responsáveis era com que roupa que você ia voltar para casa, né? Quão suja de tinta né? De você terra. ia estar, de terra, ou de cola, Sim. ou de dedo Purpurina. cortado por conta do papel que teve que amassar, enfim. É um momento da educação que ele tem cor, que ele tem uma criatividade que, assim, transborda, é insuportavelmente criativo. É uma coisa gostosa. Eu até brinco, a gente até pinta as janelas da sala com tinta guache. É uma coisa linda de você ver. Os professores, a professora expõe os trabalhos. É um ambiente acolhedor. É a educação acontecendo. E ali, naquele momento, você está desenvolvendo desde a habilidade motora, em fazer as bolinhas de papel crepom, que daí você vai fazer aquelas pipoquinhas, você vai grudar. De pegar o pincel. Vai pegar o pincel, vai aprender
aprender cantando, vai fazer teatro, você vai fazer várias atividades diferentes. Agora, lembra como foi o seu ensino médio, que na nossa época era o colegial? Colégio. Para 99% é uma experiência muito mais chata. É que eu Muito tive chata. muita sorte de ser a parte do 1%, Aham. porque eu era apaixonada. Mas eu também, com percepção normal, todos os meus amigos, né? Coisa chata, não gostava de estudar. Por alguma chavinha em mim, eu gostava, assim. Nossa, mas era visível, né? Tinha gente que não queria prestar vestibular. Eu não sabia, porque Sim. era tantos universos legais. E Fora a eu pressão tinha de você escolher muitas uma dúvidas. profissão. Mas realmente, livros, né? Dessa Muitos grossura. livros. E nessa época, eu não sei se foi a minha escola ou se foi a época, mas não era metodologia ativa ali onde eu estudei, entendeu? Então era um pouco na sofrência. Então tinha que Sem gostar do falar na negócio. progressão automática, né? Porque você via que tinha colega que percebia que, mesmo sem estudar, eu vou passar. No máximo eu vou ficar de recuperação, posso reprovar um ano e tal, Nossa. mas eu acabo Tinha os passando. Highlander, né? Ficava É, de 9 matérias de recuperação, sim. conseguia passar de ano. Mas o É isso cenário aí. geral de uma sala de aula desse momento da nossa vida e até hoje é uma sala, eu diria cinza, mas não é cinza, é bege. Paredes brancas, aquela lousa antiga verde, aquele giz que já virou uma poeira que todo mundo respira, cadeiras todas enfileiradas que se O você... professor. O professor como palestrante, a Exato. autoridade no centro. E aí me diz, ok, a gente tem uma necessidade de conteúdo, de mergulhos profundos de conteúdo, mas basicamente a única metodologia que se utiliza ali é você xerocar a lousa. É você copiar no caderno a lousa, fazer as atividades e ok, e ter a sua nota e passar. Você não tem guardando aquele a brilho, informação, você né? não tem o glitter, você não tem o pincel, você não tem a música, você não tem nada. Eu, dentro desses 1%, eu também tive muita sorte, porque eu tive uma professora de educação artística muito doida. Aquela professora maluquinha total. Ela, ao invés de ficar fazendo aquelas atividades previsíveis de educação artística, ela pegava o que estava sendo aprendido nas outras disciplinas, e aí, por exemplo, o ciclo de vida de um sapo da parte de ciências, ela fazia a gente fazer modelos em argila, ela levava para casa dela, queimava esse material e voltava com a cerâmica bonitinha. Nossa. Então, assim, a gente tinha que prestar atenção nos detalhes do ciclo, porque a gente estava fazendo uma coisa que era de cerâmica, que ia ficar permanente, né? Na argila. Então, toda aquela graça de modelar. Tirando isso, o resto era aquela coisa Aí monótona. você vê como ficou na sua memória, né? A alma do professor, do professor de Professor verdade, que... é em qualquer época da história. E que foi contra o ela sistema, marca né? o ser humano. Exato, que foi contra aquele sistema, que ele Sim. ousou, não contra o sistema numa posição política, autoritária, no sentido de que a educação tradicional ela não vale. Ela vale, mas ela fica muito limitada a um universo padronizado, Sim. homogêneo, em que você não tem criatividade, em que, no mínimo, você tem que tirar nota 10, em que, no mínimo, você tem que prestar um vestibular para uma faculdade pública conhecida, numa das profissões de maior destaque. Se você fala assim, eu não quero fazer faculdade, ou, eu vou fazer, sei lá, farmácia, e o resto da tua turma está pensando em medicina, você é visto como uma pessoa fora daquele mundo. Exato. E uma queixa muito comum era assim: eu odeio matemática. Caramba, por que eu tenho que sofrer dessa forma? Eu não sei, queria até ouvir sua opinião. Eu entendo que tem que ter uma linha básica de conhecimentos gerais para a gente poder desenvolver até o cognitivo. Mas, claro, se a pessoa assim, é um poeta e tal, por que não, desde cedo, já não dar uma mergulhada nesse universo, né? Ou será que tem consequências muito negativas para a educação posterior?
Mas era uma coisa muito comum. Gente que odiava humanas ou vice-versa e sofria muito no ensino médio, né? Eu gostava de história e física. O meu problema sempre foi o dilema. Eu sempre gostava de duas coisas diferentes e opostas ao mesmo tempo, tipo isso. E aí eu fiquei na dúvida, acabei indo para humanas, mas enfim. Mas fala um pouquinho disso, assim, desse limite de humanas, das áreas, assim, que a gente tem aptidões, né? Exato, Natural. a gente tem, apesar da teoria das inteligências ela ter caído, não ser mais usado hoje em dia, eu gosto dela porque ela é um exemplo muito fácil, visual e prático de você entender as aptidões. Então você tem a aptidão musical, a aptidão para arte no sentido de pinturas, para letramento no sentido de você olhar, por exemplo, para a língua portuguesa e toda a conjugação, toda a norma ortográfica, tudo bonitinho, e você entender o porquê que está naquela posição, o que, que aquele verbo está fazendo, como que o sujeito está posicionado. Tem a parte científica das reações químicas, reações biológicas, enfim. Eu gosto porque você consegue enxergar que a nossa vida ela não é uma linha só. Nós temos Sim. várias linhas. E aí você fez um comentário maravilhoso. Ah, eu gostava de história e física, áreas opostas. Quem disse que é oposto? Pois Por que é. que a gente tem que aprender que é oposto, Mas assim, né? décadas depois que, né, depois de faculdade, aí eu entrei para relações internacionais, eu Aham. continuei nesse mundo das humanas. E aí depois que eu fui para exatas em oceanografia, aí eu comecei a pensar diferente, porque não é pura matemática, descrição das coisas, aí entra história, aí veio todas as habilidades, digamos, aí as coisas começaram a Sim, conectar diferente. exatamente. Mas, cara, demorou muito. Não foi uma coisa que, assim, com a cabeça de ensino médio, é meio que você tem que escolher entre dois universos, né? Não sei como que tá a cabeça O que dos eu acho que, jovens assim, hoje. o que facilita na criançada, no ensino fundamental, principalmente, é que ali é o pedagogo. E o pedagogo, ele tem uma formação generalista, então ele tem que saber um pouquinho de tudo, né? E o que prejudica depois o adolescente, o jovem universitário, é que se você não tem uma escola em que você tem um currículo que funciona, que não seja só aquele que entrega o que o Ministério da Educação exige, mas um currículo funcional que agrega toda a base curricular, mas também você tem uma conversa entre as disciplinas, você entra nesse campo dos opostos, das Sim. caixinhas, como se tudo fosse insuportavelmente isolado. E aí a minha visão como educador é sempre pegar um laser que eu aponto para essas caixinhas e eu abro um buraco interligando todas elas. Porque assim, lembra que eu sempre fui curioso. Essa minha curiosidade, ela sempre me fez olhar, ok, eu não estou conseguindo aprender matemática escrevendo os cálculos no papel, porque talvez, por exemplo, se uma pessoa tem descalculia como eu, é como se fosse uma dislexia para números. A pessoa não consegue enxergar o que está acontecendo ali na folha, não tem uma visão. Eu aprendi sozinho, porque senão eu ia reprovar no colégio, depois na faculdade, nas disciplinas que tinha cálculo, que ao invés de olhar para o número no papel, eu conseguia imaginar ele como um objeto, como um ser Nossa. animado, passando um filme na minha cabeça. E aí eu consigo fazer o cálculo. E aí eu comecei a brilhar até mesmo em biofísica, por exemplo, em estatística, de ver os gráficos em 3D na minha imaginação. Então imagine que se eu sou um professor de matemática, quem me obriga que eu não possa dar uma aula em que eu vou usar música, instrumentos musicais que tem cada um uma nota diferente para atribuir que cada um seja um número. E aí eu faço um cálculo através de uma sinfonia. Porque aí o aluno que não consegue enxergar o cálculo no papel, ele consegue prestar atenção pelo ouvido, começa a chamar a atenção. Então, isso faz uma ponte de deixar a educação interessante. Uma coisa que eu fazia muito nas Muito minhas aulas de lindo. faculdade era assim,
botânica, né? Conteúdo que todo mundo torce a cara, faz cara fechada. Como que eu vou explicar a importância da testa da semente, a casquinha que reveste uma semente, se a pessoa não conectar isso à realidade dela? Realidade, muitas vezes, que é um aluno que acordou muito cedo, pegou um transporte público lotado, enfrentou jornadas de trabalho e que chega na faculdade cansado. Ele só Sim. quer o diploma e ir embora. Ele não quer saber por que a testa da semente é importante. Mas aí você pergunta, você já comeu milho? Você já teve uma situação engraçada ou mesmo chata de você ir fazer o seu número 2 e você enxergar uma sementinha ali no vaso? Por que isso acontece? Então eu vinha com essas perguntas assim, bem fora da noção Fora da normal, caixinha. fora da caixinha, porque eu queria questionar algo que fosse relevante. Porque se não é relevante, você não aprende. É Ai, algo gente, por um chato. mundo com mais aulas na sala de Né? aula, Estou né? disponível para clonagem. Gente, E aí eu fazia esse tipo de pergunta, porque aí a pessoa ficava com aquela cara assim, nossa, ele acabou de falar isso. Ele, professor universitário. Porque tem aquela aí já, opa, vaidade, né? E, nossa, ele está falando de um negócio que, assim, lembra, é escatológico, é uma coisa que mexe com o íntimo da pessoa. Nossa, realmente, o milho, ele às vezes passa intacto. O que está acontecendo ali? Por que ele tem essa proteção? Ah, então vamos pensar no herbívoro que está se alimentando no milho lá na natureza. Por que a semente tem que resistir? E olha só, ela está saindo com o número 2, que é um bolinho, que é um adubo. Olha que sensacional. Sabe? Então, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Porque às vezes, com essa questão de mundo de influenciadores não letrados, a gente tem muito, às vezes, comentário assim, ah, mas a escola não ensina a declarar imposto de renda. Como se o imposto de renda fosse o mesmo desde sempre, né? O aplicativo não mudasse, as coisas não tem isso mudassem, também, né? coisas assim. E aí um dos comentários era assim, nossa, eu não sei por que eu passei mal comendo maçã com semente. Por que eu não posso comer a semente da maçã? Sendo que na aula de biologia a gente aprende que a semente da maçã tem cianeto, que o cianeto é um veneno que por décadas na história passada era usado como veneno para matar pessoas, né? Enfim, e aí você começa a olhar para esse tipo de gente que não liga o conhecimento com a prática do dia a dia, aí você entende que o problema, às vezes, não é a pessoa que está verbalizando, ah, eu não preciso de biologia na minha vida. É o professor que, infelizmente, não deixou aquela biologia agradável. E aí, só um parênteses. Não é agradável no sentido de virar show, de virar uma coisa infantilizada que seja bonitinha para os alunos. Tem que ter o desafio, tem que ter a dor também, tem que ter aquela prova que você vai ter que estudar, você fica ansioso e tal. Mas uma disciplina que chame atenção no sentido de fazer pontes, de mostrar para a pessoa que, olha, de repente você está aprendendo sobre a história de um país lá fora, e aí eu vou olhar para um aspecto de abastecimento público daquele país, agora vamos correlacionar com o que acontece no seu bairro. Qual que é o problema que a gente está na cidade de São Paulo com o que acontece lá no extremo da Zona Leste, na bacia do Rio Tietê? Que a gente tem moradias que estão em área de inundação. Qual que é o problema social e ambiental que está acontecendo ali? Então, quando você faz essa ponte para entender por que a China, por exemplo, tem uma cidade lá perto de Xangai, que eles fizeram todo um projeto de uma mata que absorva água, ao mesmo tempo que ela é um parque de reserva ecológica, e eu transportar isso para uma cidade como São Paulo, mas entender o dia a dia do que a gente vê nas reportagens, por exemplo, aí eu consigo entender a prática que está sendo usada na China, sabe? Então, é você fazer ligações em coisas que aparentemente não tem ligação nenhuma, como a história com a física. Gente, isso é ser gênio, né? Acho que é uma das habilidades é correlacionar coisas que
normalmente a gente não lê, não é um caminho linear, então eu sou suspeita para falar também, porque admirando você e tal, mas o papel do professor, porque na minha vida, assim, se eu tiro o chapéu para alguém, são para os meus professores, porque eles mudaram a minha vida. Se não fosse por eles, sei lá o que seria de mim, né? Então, assim, até uma reverência que eu tenho, por isso que eu estava tão ansiosa para a gente ter esse papo. E agora, tudo que você disse me conectou um pouco com a cultura maker. Aí, voltando lá no comecinho que a gente estava falando, que eu queria entender melhor. Assim, na prática, é colocar o aluno no centro? É um pouco disso? Como que é? É colocar o aluno no centro, mas o aluno como alguém que está criando. Por isso, maker. É a cultura de criar algo. Desde o conhecimento, de forma geral, aquela coisa filosófica bonita, mas também de criar as peças do saber, o que é específico. Eu diria, né, em termos gerais, a gente tem escola tradicional, aquela escola onde você tem a apresentação do professor enquanto palestrante, o aluno que fica quieto e copia o conteúdo. Você entra para as metodologias ativas. Vamos falar de coisas simples de metodologia ativa. Apresentação de seminários, né, que o aluno às vezes está em grupo, aquela coisa que às vezes pega o papel, rasga, você fala cada parte e fica aquele show de horrores, né? Mas que faz parte, porque a gente está desenvolvendo habilidade social também ali no momento. Até você avançar para a construção do saber, que é a cultura maker. A cultura maker ela está muito próxima de metodologias filosóficas como Paulo Freire, Montessori, mas ela não se limita, não se finaliza só no escopo filosófico da educação. O professor da cultura maker é aquele que ele vai apresentar o conteúdo, e aí, pensando numa aula, uma sessão de, sei lá, de 5 a 10 minutos de apresentação do conteúdo, eu tenho que dar uma base para esse estudante, e logo em seguida eu entro com um projeto. E aí esse estudante, sozinho, vai ter que desenvolver aquilo que é o produto final que eu quero. Então, falando um exemplo da minha realidade que eu fiz muito. Chegava para os meus alunos e falava assim, olha, hoje vocês vão ter que aprender órgãos vegetais diferentes e relacionar eles com ecologia. Então, como que é uma raiz de uma planta que está na Amazônia? Como que é a raiz de uma planta que está no Cerrado? E por que ela é assim? O que tem a ver o ambiente com ela? Tá, professor, mas como que a gente vai fazer isso? Não sei. Eu quero que vocês me apresentem. Claro que, não sendo tão aberto assim, se você vê que o aluno está completamente perdido, você entra com algumas dicas. Nossa, aí que tal eu pensar numa música, um filme? O que você gosta de fazer? Ah, professor, eu gosto de videogame. E se fosse um videogame fazendo isso? Então, assim, eu apresentava aquele conteúdo básico de morfologia e anatomia. Eles tinham um conhecimento prévio sobre os biomas e aí eles vinham com a apresentação do que eles iam falar, por exemplo, para diferenciar a raiz de uma planta aquática na Amazônia de uma planta de cerrado. O que era gerado de produto final era maravilhoso. Porque cada um fez Cada uma um vinha assinatura e assim diferente. ideias completamente assim fora da casinha, mas que faz muito sentido. Então eu lembro que teve grupo que fez rap e eles gravaram e eles colocaram no YouTube e teve visualização. E era um rap falando da importância do contexto do estudo dessa raiz da Amazônia e do Cerrado e por que elas são importantes e tal. Um outro grupo que tinha habilidades manuais, eles fizeram em resina, em biscuit, aquela resina, aquela cerâmica fria, raízes enormes para mostrar visualmente. Então, a cultura maker ela não é uma cultura de validação do meu discurso enquanto teórico, se o aluno está replicando ele como certo ou errado, que é a base da avaliação tradicional. Ela é a construção desse conhecimento.
Porque à medida que eu estou desenvolvendo a diferença entre, usando esse meu exemplo, a raiz da Amazônia e a raiz do Cerrado, esse aluno está prestando atenção nesses conceitos, porque ele quer fazer algo que seja fidedigno aos conceitos do conteúdo, mas também ele está se provocando ir além. Sim, porque vai acabar pensando no formato. Exato. Então, assim, aquela Formas coisa chata diferentes que é o de conteúdo apresentar que eu tenho que aquilo. decorar e ir para uma Exato. prova, ele está colocando a mão na massa. Gestão de projetos, porque vai ter que se Exato. organizar. Então, imagina você fazendo um bolo. Eu dei uma aula como faz um bolo e agora eu apliquei uma prova sobre os ingredientes de um bolo de chocolate. Agora imagina se eu coloco esses ingredientes e mais algumas outras coisas a mais na mesa e peço para você fazer o bolo. Porque eu quero que você aprenda por que o fermento é importante. Professor, posso fazer bolo sem fermento? Tenta, vamos ver o que sai. Nossa, virou um brownie. Ah, então a diferença do bolo fofinho para o brownie é que o fermento não está envolvido. Ah, posso colocar mais chocolate do que a receita pede normalmente? Pode, vamos ver. Ah, Ver o que vai dar. embatumou. Ah, talvez o chocolate em excesso ele não deixa o ar formar aquelas bolhas e as bactérias, as leveduras agirem ali no fermento. Então, assim, na hora que você deixa o erro aparentemente acontecer, você está descobrindo muita coisa. É muito melhor do que eu dar uma aula sobre a construção de bolo, outra aula sobre a importância e, enfim, do fermento, e aí eu gastar o meu tempo em coisas que eu posso, em uma única sessão maker, realizar. Na própria memória do jovem, do adolescente ou da criança, né? Vai computar aquilo de uma forma diferente, Exatamente. sensorial, né? De outras formas. Maravilhoso. E aí, vamos conectar isso com as muitas dicas e sugestões que você traz para o educador de como fazer isso com inteligência artificial. Então, agora que a gente entendeu essa cultura maker e essa exposição do aluno a diferentes olhares para aquele objeto que está sendo estudado ali. Hoje, vamos começar agora a falar de inteligência artificial nesse meio que a gente está falando. Como que você vê, ou como que você tem visto? E eu estou perguntando de verdade. Hoje, o ensino médio, ele usa ChatGPT dentro da sala de aula ou é só o aluno em casa? Como que... A gente está falando de ChatGPT? Então, assim, vamos falar agora de inteligência artificial dentro da sala de aula. Perfeito. A gente não está falando. Né? Ou melhor, a gente está falando, mas não está usando de fato. Porque assim, você tem... até fazendo uma linha de defesa, né? Porque eu falo do professor, mas lembrando que existem várias camadas na profissão. Não é só o professor querer fazer e, de repente, a escola, o salário, a condição ali dele no dia a dia não dar um respaldo para isso. Então, eu fico muito triste quando eu vejo um professor murchando, porque a situação, o contexto em que ele está inserido, às vezes não permite essa coisa de você fazer a mais do que a tua obrigação ali contratual, Sim, enfim. É um assunto que eu estudo Então, muito, saúde mental do educador. Né? Exato, para não parecer que eu estou sendo complexo. ingênuo, falando que educação tudo é possível e tudo maravilhoso, né? Porque daí quem está assistindo, ouvindo, pode pensar, mas o Alan não vivenciou isso no chão de fábrica, então ele está falando muito... romantizando a educação. Não, eu conheço a educação do chão de fábrica. Eu convivi nesse chão. Eu sei dos problemas. Mas aí, dentro daquilo que eu tenho de possibilidade, o que eu vejo é professores curiosos, felizmente curiosos, estudantes curiosos ou safadinhos que querem um atalho para tirar uma boa nota. Eu já fui... safadinho quando eu era criança. Eu entrava no CD-ROM da Enciclopédia Abril, eu imprimia lá sobre futebol e entregava na aula de educação física, porque obviamente eu não fazia educação física. Eu tinha que fazer os trabalhinhos. Os meus trabalhinhos eram impresso da enciclopédia e eu tirava a nota 10.
Então, assim, a gente só trocou isso pela IA. Pelo ChatGPT. Hoje em dia, o aluno, ele entra na IA, pede ali um texto, gerou o texto, entrega isso, às vezes até passa a mão para dar uma disfarçada e está gerando o projeto, enfim, a resposta. A minha preocupação é o mau uso dessas ferramentas. E aí eu quero fazer um disclaimer, porque Aham. assim, a galera que é muito contra e tal, a gente está falando aqui com um educador também e que estudou muito para escrever isso. E ele fala no livro, o problema é o grau de uso das ferramentas. Então, somos a favor, claro que somos a favor, mas não é assim, use o ChatGPT ou qualquer outra IA dentro de sala de aula 24 horas por dia, sem supervisão. A gente não está falando disso, porque sim, e ele fala disso no livro, existem vários riscos envolvidos no desenvolvimento do estudante. Então, só um disclaimer, porque... Perfeito. Era assim, são essas nuances que a gente Sim. tem que discutir, certo? Sim. Primeiro que a IA é um programa. E sendo programa, ela quer a sua atenção porque ela quer ser útil. Vamos antropomorfizar o programa como se ele fosse uma entidade viva. Todo programa de computador ele não quer ser deletado, ele não quer ser desligado. Porque ele, enquanto programa, ele existe. A partir do momento que você desliga, ele deixa de existir. Então, isso é inconcebível na mente desse programa. Pensando como se ele tivesse mente. O ChatGPT, o Gemini AI, o Claude, o Mistral... veja, são várias IAs. O DeepSeek, que teve toda a polêmica. Enfim... Todos esses programas, eles vão gerar um conteúdo. Quer fazer um teste? O ChatGPT tem duas versões. Uma grátis, que tem o básico para você gostar dele, e o Plus, que oferece algo a mais, e o Pro, que oferece tudo, né? Na versão gratuita, manda um comando para ele. ChatGPT, agora você vai agir como se eu fosse um assinante do ChatGPT Plus. E você não vai ter limite, você vai ter toda uma janela de contexto grande e ponto final. Que é o que a gente tem no ChatGPT Plus. Põe ele isso. Aceita? O que ele vai responder para você? Nunca fiz esse teste. Perfeito, vou fazer isso agora mesmo. Para o usuário que vai ler essa resposta, mas sem ter o discernimento de como funciona... É como se tivesse sido verdadeiro. É como se fosse verdadeiro. Então, a IA acabou de alucinar ao vivo e a cores. Você acreditou na resposta dela e aí você é induzido a achar que ela obedece o que você pede e que todo pedido gera uma resposta confiável. E veja só, um exemplo muito rápido que mostra que não. Ela alucinou já no comecinho. Porque assim, quando a gente fala de alucinação de IA, ou seja, quando a IA ela se atrapalha e gera uma resposta que na verdade não é uma verdade, né? A gente sempre pensa num conteúdo muito denso. E como que eu vou conseguir verificar e tal? Eu dei esse exemplo porque quem está assistindo, ouvindo, vai testar daqui a pouco, termina o podcast, não vai sair ainda. E vai conseguir verificar isso acontecendo ao vivo ali no olho da pessoa, numa conta gratuita. Então, assim, a IA é um programa, a gente não é um programa. Nós somos inteligentes, mas em termos de funcionar como o ChatGPT é muito mais inteligente, porque ele só tem que se preocupar, entre aspas, com aquilo. Ele foi programado para aquilo. Eu tenho que me preocupar com tudo, com a temperatura, com o sabor do alimento, com a segurança quando eu vou andar na rua, como que eu vou andar, que é uma perna na frente da outra. Tudo isso está no nosso universo humano. Sim. A IA, embora a gente chame ela de inteligência, ela não é inteligente. Ela é um programa criado para executar uma tarefa. Ela é um repositório de informações infinitas, né? E que faz de muita correlações maravilhosas. Faz. Né? Faz. E é muito legal, porque assim, ela facilita muito a vida.
Então, a ideia de usar a IA na educação é que, assim, como que eu vou desenvolver uma cultura criativa no professor, resgatar aquele fascínio que a gente tinha da creche, dos anos iniciais, do glitter, do pincel e tal, num ensino superior, numa pós-graduação, ou mesmo na educação corporativa. Às vezes eu dou treinamentos em empresas que o pessoal fica assim, nossa, mas nós somos executivos, nós vamos usar pincéis agora? Vamos usar pincel. Que legal. E aí eles saem assim maravilhados, porque você quebra toda uma expectativa que tinha daquela coisa formal, engessada, chata, né? Então, é usar a IA para você ter um script, onde você não é a ferramenta é a ferramenta. E aí, a partir desse script, você consegue ter ideias para o que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, eu preciso treinar a alfabetização com a minha criança. Ela está em fase de pré-alfabetização, eu preciso treinar como que eu faço a escrita e eu preciso relacionar com animais. Para você bolar um desenho em que a letra A, por exemplo, seja uma arara, além de você ter um dom artístico muito grande, você tem que lembrar na hora que o A está relacionado com arara e conseguir criar uma atividade. Agora, se você põe no chat, oi, eu tenho uma criança de X anos que eu quero desenvolver a alfabetização do alfabeto. Me mostre animais relacionados com cada letra do alfabeto. Aí um plus. Me mostra ao menos 5 animais relacionados. Porque se ela alucinar em algum momento, você consegue ter um nível de corte, coisas assim. E aí a IA vai te ajudar no processo. Então, assim, às vezes você passa muito tempo imaginando como criar a roda, sendo que a IA já consegue criar a roda e fazer o carro andar. Então, ela te dá o caminho, né? Mas aí você tem que pedir para ela. Para o professor fazer planejamento de aula, por exemplo, maravilhoso. É maravilhoso. Aí ele tem, assim, ideias novas, né? Correlações novas ali que ele pode fazer. Você pega ajudar a estruturar a aula em si também. Sim, você pega o né? Notebook LM, por exemplo, que é uma IA, uma plataforma da Google, em que ele é um ambiente fechado. Cada notebook é como se fosse realmente um caderninho. E aí, dentro de cada caderninho, você coloca várias fontes. Então, você entra com um capítulo de livro, você entra com um vídeo do YouTube, você entra com um link de podcast, você entra com tudo que você tiver relacionado àquele tema. Primeiro, que todo áudio e vídeo ele vai fazer transcrição. Então, também é maravilhoso para você gerar texto desse material. E segundo, que é o principal dele, ele tem uma janelinha de chat que você vai perguntar, correlacione todo esse material e explique como se fosse um leigo, para um leigo. Ele vai explicar. E aí é maravilhoso porque como ele está fechado nessa caixinha, ele só vai consultar o material que você forneceu, ele consegue gerar algo que você quer. Isso é muito Então, imagina um professor gente. que está criando um plano de aula, ele joga materiais de referência do conteúdo, você vai gerar um texto final que pode gerar um documento do Word, um PDF, um mapa mental completo rapidamente. Porque aí, né, é aquela coisa, o professor gerou, não está pronto. Você tem um material que já foi polido, mas agora entra a sua expertise de polir mais. Sim, exatamente. Então, ao invés de você ficar mas só horas... só o tempo que ele iria se dedicar só para pegar Exato. as pecinhas de um livro, da outra página e tal, tá pronto ali para ele raciocinar tudo aquilo, isso é muito... revolucionário. Sim. Primeira vez que eu falei isso pro meu terapeuta, beijo pro Arthur, ele falou assim, mas espera aí, porque eu estava explicando que dá para você colocar arquivos num chat. Então, por exemplo, alguém vai fazer uma dissertação, por que não? Coloca as suas referências ali, que aí, exatamente o que você está falando, ele pensa de forma mais canalizada com aquelas referências bibliográficas e vai te ajudar.
Se você quiser que ele escreva para você, ele vai, mas o objetivo não é esse, é te ajudar a recolher informações e você fazer uma masterpiece muito melhor se você não tivesse aquilo à sua disposição. Ele achou o máximo, falou, Carol, você vai ficar milionário. Eu falei, amigo, todo mundo já tá fazendo isso. Mas assim, foi muito legal também, tipo, quando ele, sabe, entendeu essa ideia, assim, porque ele não tinha experimentado ainda. Foi muito foge legal. daquela coisa E que foi eu a mesma coisa preciso saber comigo também, a tecnologia, primeira né? vez. Exato, É, não precisa ser high-tech. não E, precisa. nossa, uma pessoa super da tecnologia é acessível, né? No ChatGPT talvez tenha que pagar, mas tem esse Note é da Google. Da Google, o Não sei se... notebook LM, ele tá, por enquanto, gratuito, porque ele tá numa Então, versão de testes, está em beta, né? Mas ele é maravilhoso. E mesmo no chat GPT gratuito, ele já está mais avançado, justamente porque a OpenAI precisa de grana para se manter, que eles deixaram o gratuito mais robusto. Você consegue extrair bastante coisa. não, é muito A questão é sensacional. assim, primeiro, não existe uma IA que seja excelente para tudo ou a melhor IA. Depende do que você quer e dos testes que você vai fazer. Sim. Né? Não sai assinando tudo que é possível, Sim. você só vai gastar dinheiro. E outra coisa, não trate a IA como nós tratamos o nosso forno micro-ondas. Tipo... Todo mundo tem um micro-ondas em casa. Nós, jovens, millennials, década de 90, vinham os amigos dos Estados Unidos... Ó, eu na exceção de novo, eu né? não tenho micro-ondas. Com um micro-ondas mas embaixo terei. do braço. Mas você conhece alguém que tem. Depois de... Não, com certeza. Com certeza. Mas airfry você tem. Tenho. Ah, então. As ondas são piores ainda, né? Do que mas assim, micro-ondas. mesmo a airfry, né? Deixa eu falar com a geração Z agora. Quando você pega a airfry, o que você imagina a airfry? Para fritar batata frita, porque fica maravilhoso, né? Mas o que mais dá para fazer? Você já fez bolo na airfryer? Não, mas dá pra fazer um Você zilhão já de fez coisas, né? nhoque na airfryer? Não. Entende? É isso. Por isso que eu ia falar do micro-ondas por conta disso. Porque o micro-ondas, a gente só aperta uma tecla lá de 30 segundos para esquentar, às vezes, um copo de água, de leite, alguma bebida. Mas ele é um forno. Ele tem que fazer de tudo. Deve não, ele é projetado para fazer de tudo. Então não adianta eu pagar caro numa IA e não usar ela a meu favor. Né? Tem um caso recente que eu estava lendo hoje de manhã de um rapaz nos Estados Unidos que ele começou a conversar com o ChatGPT no estilo do filme Ela, em que o ChatGPT era um amigo, então ele contava tudo da vida dele. E aí ele começou a relacionar coisas que não eram relacionadas. E o ChatGPT, até então, no começo do ano, essa versão que foi lançada, a 4.5, hoje já estamos na versão 5, isso foi corrigido. Mas a 4.5 no começo, ela entregava como resposta sempre que você é a melhor pessoa do universo. Sim, Então, era assim, puxa-saco, né? querido usuário, que sensacional, como você é ótimo e tal. E aí esse rapaz, ele começou a colocar lá coisas que, assim, você já pensou que de repente você pode saber uma descoberta de algo que vai revolucionar a humanidade ou que vai te deixar você milionária? A gente sempre tem essa coisa. Às vezes à noite a gente acorda assim, se eu descobrisse Eureka. algo, um momento eureka. Petróleo. Então, ele estava fazendo isso no chat GPT. E o chat GPT concordando com tudo. E aí ele começou a desenvolver mania, episódios psicóticos. Ele perdeu o emprego, ele perdeu a família, ele se fechou, foi preso, inclusive, porque ele estava criando toda uma visão da sociedade e o chat confirmando com isso. Nossa. Mas por que o chat estava confirmando isso? Porque diferente de nós humanos, o chat ele está preso naquela janela de chat, no contexto dele. Ele não está em tempo real vendo o que acontece de notícias na internet, vendo o que acontece na sua rua,
nos seus sentimentos. Ele tem base daquele conteúdo que foi alimentado nele. Inclusive, você tocou num ponto bem delicado, né, da saúde mental. Então, psicólogos estão usando e desenvolvendo coisas, e eu acho válido, mas é preciso pesquisa. Mas eu vi esses dias uma psicóloga chamada Steph, não vou lembrar do sobrenome, mas ela está fazendo uma pesquisa sobre o que mais os adolescentes, os jovens pesquisam no ChatGPT. E assim, top 2 é preocupações com o fim do mundo. E, cara, depois eu vou te mandar. Muito interessante e, por outro lado, preocupante um pouco. Porque, na verdade, eles não estão pesquisando trivialidades, né? Eles estão se questionando a respeito da vida e do futuro da geração, assim, né? Pensando lá na frente e buscando resposta no ChatGPT. Exato. E é muito, muito incrível e eu fiquei muito reflexiva, porque é o que mais eles pesquisam nessa idade, né? E se Enquanto correlaciona jovens. ao uso da IA na sala de aula. Porque é o mesmo jovem que está em casa preocupado com o final do mundo, porque nós vivemos num momento caótico do mundo, mas tem uma questão humana que a gente tem uma amnésia muito rápida dos eventos históricos. Na década de 90, nós tivemos grandes acontecimentos. Na década de 2000 até 2010, outros grandes acontecimentos. O que acontece hoje no mundo, a gente só sabe porque a globalização nos permite ter uma velocidade de informações em tempo real, praticamente. Mas não significa que a gente está vindo de um mundo de paz para um mundo de caos. Sempre teve momentos históricos de caos na nossa história humana. Então, por mais que o mundo... Não está pior agora, não né? está pior. Claro que eu não quero Amenizar. relativizar, amenizar os problemas. A gente tem grandes problemas sociais e políticos importantes que precisam de atenção. Mas o que eu digo é para o jovem não achar que ele ganhou na loteria do azar, né? Tem uns memes, né? Justo na minha vez. Justo na minha vez. A pandemia mesmo, gente. Nós crescemos estudando peste negra, peste bubônica, toda a gripe espanhola. Acho que o que mudou é que hoje está mais na história contemporânea, que já são muitos eventos. Você nunca imaginou que, assim, meu Deus, eu vou ter que ficar isolado em casa, porque tem aí um vírus que está matando milhões e milhões de pessoas. E a gente viveu isso na pele, e a gente está colhendo as consequências mentais disso tudo. Então, assim, a velocidade de informação ela é muito grande. Mas aí que é interessante, que é o que você pontuou. Você tem que ter profissionais que estão conduzindo a ferramenta. Então, se eu sou um professor que na sala de aula eu uso o ChatGPT, mas de uma forma em que eu gero a informação e aí eu coloco esses meus estudantes para comparar essa informação. Eu fazia muito isso antes dessa coisa de IA com a Wikipedia. A Wikipedia ela é maravilhosa porque é uma enciclopédia aberta, mas também ela tem muita coisa que pode ser alterada. Então, eu fazia com meus alunos que era, vamos pegar o tema da aula, vamos consultar a Wikipedia, vamos ver o que ela está falando sobre isso, e agora vamos consultar esses livros que nós temos acesso na biblioteca. E a gente encontrava os erros e os acertos dos artigos da enciclopédia. Então, assim, ao invés de eu falar para eles, olha, não pode usar a Wikipedia, vou punir tirando nota. Não, vamos usar. Mas vamos você usar e vamos entender. A limitação, né? Exato. Então, o ChatGPT é isso, é usar não como seu concorrente, porque ele vai acabar com a minha vaga como professor, mas de você mostrar que ele é tão importante quanto o giz que você sustenta na hora de passar um conteúdo na lousa. Uhum. E, Alan,
Claro que acho que o pontapé inicial seria ler aqui essa obra, né, para o educador. Mas para o educador que quer mergulhar um pouco nisso, entender possibilidades para ele em sala de aula, o que você recomenda, assim? Qual que é o caminho inicial para um educador que já está ali e ainda não conhece as ferramentas, não conhece as metodologias possíveis? O que você indica Eu para acho que, assim, esse professor? conselhos, né? Meme, põe a cara no sol, né? Não fica trancado no seu universo achando que o mundo está acabando, então você tem que se preocupar com o lançamento das notas dos estudantes. Isso faz parte da vida. Infelizmente, a gente tem uma vida muito cão em que eu tenho ônibus lotado, metrô parado, enfim. Mas É a parte naqueles... republicana de tudo, né? De Exato, todas as mas profissões. naquele momento que você consegue descansar, então, por que não despertar aquela curiosidade que você tinha quando era criança com seus porquês isso? Por que aquilo? Quando você vai preparar uma aula, por que você não deixa minutos da aula para conversar com seus estudantes? Até para você ver o que está passando nessas cabecinhas. Eles são materiais, matéria-prima riquíssima de conteúdo que você pode trabalhar, né? Então, assim, é você olhar para aquilo que você tem que fazer no dia a dia, que é o teu ganha-pão, mas também você se permitir explorar. Então, assim, olha, estão falando desse tal desse chat GPT, isso não vai dar em nada, vai roubar emprego, isso vai acabar com todo mundo. Por que vai roubar emprego? Então, vai investigar o porquê que as pessoas pensam dessa forma. Vai roubar emprego porque ele vai preencher planilhas de Excel que hoje as pessoas preenchem. Eu fui coordenador de curso por muitos anos. A principal demanda que eu tinha no meu dia a dia era preencher planilha do Excel. Eu sou doutor, eu sou cientista, eu sou professor. Preencher planilha do Excel não tem nada a ver com isso. Mas a minha demanda principal era preencher planilha do Excel. Então, se eu tenho uma IA que vai preencher por mim, ótimo, que ela roube essa parte. Então, assim, é você se permitir a analisar o que está acontecendo. Por que acontece? A IA, ela pode até ter vieses de quem treinou ela. Então, tem aquele Coded Bias na Netflix que é sensacional, principalmente para o tema racismo envolvendo a IA. Porque a IA ela pode ser racista. A Microsoft, há muitos anos atrás, teve uma IA que foi desligada porque ela começou a ter um comportamento racista muito grande no Twitter, antes do Twitter virar o X, enfim. Então, a IA, Eu dependendo não de como ela sabia foi disso. programada, ela pode ter um viés. Mas pior do que o viés da IA é o nosso viés enquanto usuário, é a minha visão limitada do mundo. Porque eu conheço o que os meus olhos e ouvidos me permitem conhecer. Não é porque eu tenho acesso à internet que eu conheço o mundo. Né? Quem nunca viajou para uma cidade dos sonhos, tipo, Roma, quero conhecer Roma e tal, e chegou na hora na frente do Coliseu e pensou assim, nossa, então é assim. Eu imaginava que toda a cidade era assim e, na verdade, é só isso. E talvez ele não seja tão pequeno ou tão grande quanto eu imaginava. A gente sempre passa por isso. Então, imagina isso com o universo. Então, é aquilo que eu estou acostumado a presenciar. Que é um exercício muito simples de verificar isso. Pergunta para qualquer adulto qual é a cor do céu. Na lata, todo mundo vai responder que é azul. E se você perguntar assim, tem certeza? A pessoa pode defender com unhas e dentes que é azul. Agora, olha para uma criança quando ela vem com um desenho da casinha dela, aquele desenho da casinha toda bonitinha, com telhadinho vermelho, e ela faz um céu rosa. E aí você, adulto chato, vai fazer o quê? Não, tá errado, esse céu tá feio, não é assim. Como assim não é assim? Meu filho, quantas vezes você viajou para ir bater palminha no nascer do sol e tava mostrando aquele céu rosa, que foi 2 minutos rosa, mas estava todo rosa? Sim. Ou no crepúsculo, que ele estava todo lilás. E aí você vem me falar para a criança que ela está errada. Sabe? Então, essa provocação que eu faço, olhando nos olhos nós, adultos, é sobre isso. A gente está tão acostumado a
repetir padrões e fórmulas prontas que a gente matou qualquer oportunidade de explorar algo novo, de ser criativo, de relacionar. Por que que eu não posso ser físico teórico onde eu vou estudar a história da física, dos fenômenos Sim, perfeito. físicos, da inserção disso na história? É fazer essas pontes. Perfeito. Inclusive, você dá muitas dicas práticas, né, para justamente trazer criatividade em assuntos diferentes, em formas diferentes, mas que o professor saia da caixinha. Então, acho que no fim das contas, o que a gente quer é usar a inteligência artificial para o bem da educação, da Exato. humanidade e ajudando o educador a fazer essas correlações que talvez naturalmente a gente que está engessado, os adultos, talvez a gente esteja acostumado demais com aquele livro do professor, daquele jeito que foi colocado, e eu acho que, cara, por que não fazer experimentos, né? Por que não tentar? Por que não fazer uma aula diferente? E acredito que também muitos educadores já estejam fazendo, claro, mas com certeza é preciso se discutir mais essas nuances. E aí eu quero também trazer um contraponto e queria discutir com você para a gente ir indo para o final. Existe também a gente falou muito do saber, do explorar, mas também tem aquela primeira jornada da formação neurológica. E a gente sabe, é comprovado que olhar para a tela e, né, tem só malefícios, no fim das contas. O meu filho, hoje, ele está numa escola que não tem tecnologia. Até eu entender exatamente, né, pelo menos até os 7 anos ali, ele assiste desenhos e tal, não é que ele não tem tecnologia em casa, mas é a filosofia da escola. E eu admiro muito isso, porque eles trabalham o ser humano, né, por completo. Então, eu queria também, e você fala disso no livro, no fim das contas, que é a forma com que a gente usa a ferramenta. Porque, sim, a gente pode... Você citou que o aluno ele pode usar a IA como uma muleta. Então, é porque você verificou isso, você sabe disso, que na realidade isso pode acontecer. Vamos falar um pouquinho dos cuidados, dos exageros, e para a gente balancear aqui a nossa discussão, porque é isso, na realidade, o professor vai se deparar com diversas situações. Exato. E é uma coisa assim, é até interessante, porque assim, você olha para o livro, é uma ferramenta analógica em que eu estou falando desse universo digital de IA. Né? Então, isso já é uma dica do que a gente tem que ter no nosso dia a dia. É você colocar a IA na caixinha que ela deve ficar, como ferramenta, assim como eu tenho o livro como ferramenta, assim como eu tenho uma folha em branco e lápis de colorir como ferramenta. Sim. Né? Então, é você olhar com seriedade para cada uma desses recursos que eu tenho na sala de aula. Por quê? A IA tomou gosto da moda. Você entra hoje no LinkedIn, por exemplo, eu sou orgulhosamente top voice no LinkedIn. E quase não existe professor top voice no LinkedIn, diga-se de passagem. Então, eu tenho muito orgulho de estar representando toda uma classe lá de profissionais incríveis. Quando eu lancei o livro, não tinha quase ninguém falando de IA. Ficava muito restrito ao pessoal de desenvolvimento mesmo, de O machine tech, learning, né? o pessoal tech pesado. Hoje, eu já vi profissional bem-sucedido da carreira, por exemplo, de gestão de recursos humanos, que só falava sobre liderança, que viu que a IA caiu na moda e a pessoa só fala de IA hoje em dia. Qual que é o problema disso? A profundidade do que a pessoa sabe. Geralmente não sabe muita coisa. Sim. Então, é muito raso. Então, assim, a minha preocupação é que o professor ou mesmo a escola, que daí é mais grave, pense assim, nossa, temos que ter IA no nosso curso. E coloque a IA
num momento que ela vai roubar algo que já esteja funcionando, algo que já esteja dando certo. Então, assim, por isso que no livro, em nenhum momento, eu coloco que a IA ela tem que ser uma ferramenta, uma disciplina, um curso isolado. Nós temos que usar de forma transversal. Porque a primeira barreira da educação é isso, é você quebrar as caixinhas e entender que biologia conversa com geografia e é maravilhoso quando você tem um ensino que equilibra as duas coisas, para depois eu entender das ferramentas. Então não é trocar o giz pelo chat GPT, é usar com e nos momentos que deve ser usado, né? Então, assim, por exemplo, uma questão polêmica até da questão do uso do celular na sala de aula. Algumas pessoas falam, mas isso vai atrasar o desenvolvimento tecnológico da criançada. Realmente vai atrasar, porque a criançada no meio da aula vai ficar preocupada na notificação do WhatsApp, que às vezes até o próprio pai, a própria mãe vai mandar para saber se já está terminando, porque eles estão ansiosos, porque eles estão saindo do trabalho e tem outro compromisso lá em seguida e tem que pegar o jovem na escola. Então, assim, não dá para falar que aquele mini ser vai ter bagagem emocional o suficiente para ter um discernimento que o celular, durante aquele período de 4, 5 horas ali durante a aula, só será usado para fins educacionais, sabe? Porque não vai, né? Mas, ao mesmo tempo, se a escola eu tenho tablets, eu tenho computadores que o professor vai usar no momento, ou numa aula, ou no momento da aula, para uma demanda específica, aí a tecnologia está sendo bem-vinda. Então, a ideia é você pensar da mesma forma como quando nós éramos crianças, que tínhamos a televisão. Brasil, a grande maioria da população é pobre. É normal a cena da nossa juventude, da criança ficando na frente da televisão enquanto o pai e a mãe estão fazendo outras coisas, ou às vezes nem estão em casa, né? Qual que é o problema? Até aquele momento, a televisão era um recurso passivo. Ela transmite e aí, ok, você está assistindo, você não tem uma interação. A internet, principalmente a IA, tem a interação. Então, se o jovem, a criança fica sozinho com isso, você não tem segurança do que está sendo gerado ou o que está sendo confidelizado ali dentro daquela sessão. Sim. O que está sendo passado. Então, a primeira medida é a medida de segurança óbvia, de você não deixar uma pessoa sozinha usando, ou você, professor, não chegar e proibir, ou também não ser permissivo ao ponto de você não direcionar o uso. É você avaliar que pode ter viés, aí ela pode reforçar vieses problemáticos, inclusive criminais, como homofobia, racismo, agressão, violência à mulher, ao idoso, enfim. Mas, se você tem uma sessão onde você, por exemplo, numa aula em que você está discutindo a questão do direito do idoso, você pede para esses alunos fazerem perguntas no chat e depois você, professor, que tem base nesse tema, vai verificar essas respostas e discutir com a turma, maravilhoso. O problema é eu querendo gourmetizar a educação pela modinha que é a IA, falar assim, eu uso IA na minha aula, eu deixo os alunos, eu passo 15 minutos de conteúdo, os outros 45 eu deixo o meu aluno usar a IA para terminar as anotações. Tá, mas o que você faz com essas anotações? Não dá tempo de verificação, muitos alunos, não tem tempo da aula, a aula termina. E Então... perdeu o propósito, né? Perdeu completamente o propósito e virou perigoso. Entrou no mundo de perigo, de que o aluno está sozinho, às vezes gerando um conteúdo que pode ser problemático na vida dele. E aí, ou seja,
uma palavra que tem caído bastante aqui nas discussões, que é a curadoria, né? É preciso ter a curadoria do professor e a discussão daquilo, porque o exercício, o exemplo que você deu é perfeito, né? A partir do momento, você pode até fazer exercício de perguntar coisas retóricas erradas e tal, para trazer essa realidade para o jovem, de que nem tudo que ele vai achar ali é verdadeiro e né, confrontar realidades ali para ele crescer, aprender. Então, perfeito. E aí, minha última pergunta, puxando esse assunto dos celulares na escola. O que você acha, assim, qual o seu posicionamento? Você acha que foi uma medida acertada? O que você tem visto? Observando o que acontece, foi uma medida acertada. Ela foi problemática da forma como ela veio, né? Não teve um debate, não teve uma educação do público, da sociedade. Por exemplo, a gente tem campanhas sobre reciclagem na TV, campanhas do HIV na TV. E aí, durante essas campanhas, você vê que o pessoal recicla mais e se protege mais. À medida que eu tiro essas campanhas, os índices voltam a aumentar. Para alguém que sabe o tema, quando você olha para uma campanha de reciclagem ou do HIV, você pensa em, meu Deus, mas isso é muito óbvio. Por que eu estou gastando tempo da TV mostrando isso? Só que aquilo é óbvio para você. Tem um monte de serzinho no mundo que está vendo aquilo pela primeira vez. Então, se você tira isso da frente da pessoa, a pessoa nunca vai ver, nunca vai ter essa parte de educação, né, naquele assunto. Então, a parte de retirar o celular da sala de aula, no cenário que nós temos, às vezes, que a escola fica numa região perigosa, de alta criminalidade, que era um instrumento que o pai e a mãe ou o responsável legal tinha de saber que o jovem, a criança estava bem, imagina, essa pessoa ela se sente atacada, porque ali não está sendo colocado que o problema não é o celular em si, mas o uso incorreto dele durante a aula, como um fator de distração do ensino. A pessoa que está em casa pensa assim, nossa, querem tirar algo que é o direito meu, que é saber da segurança dos meus filhos. Então, assim, a forma como foi conduzida, ela foi muito brusca, né? Mas ela foi perfeita na essência de mostrar, tanto para os familiares, mas principalmente para aquela criança, que primeiro já é um absurdo ter criança ter celular, né? Mas tudo bem. Mas que a tecnologia ela tem que ter sessões, ela tem que se enquadrar em momentos diferentes. Eu acabei de lançar um curso que eu falo de IA na alfabetização. Ele é focado para criança, dos 4 aos 10 anos. Então, são atividades práticas. Por quê? Eu preciso apresentar a tela para minha criança. Porque quando ela crescer, ela vai conviver com telas. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso largar uma tela na mão dela, porque senão eu vou acabar com o desenvolvimento dela. Como que eu faço isso? Eu fico, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como que eu lido com isso? Exatamente. De uma forma inteligente. Então, é uma coisa que assim, ok, você vai ter 20 minutos diários que você vai mostrar uma tela para a criança. Você vai mostrar a tela para a criança numa atividade que você também vai desenvolver, por exemplo, a habilidade motora dela. A alfabetização dela, a pintura dela. Que a tela não vai ser o principal, que a tela vai ser coadjuvante no processo. E na tela em questão, a IA, né? Então, é você também mostrar para esse serzinho, porque a gente, como adulto, a gente falha demais. A gente não larga o celular, o dia inteiro a gente está consultando o celular. Como que eu quero uma criança que lê livros se eu, adulto, no convívio dessa criança, não leio livros na frente dela? E quando eu leio é escondidinho, deitado na minha cama, que aí parece que ler livro é errado, que eu tenho que ler escondido. E não é prazeroso, não é ok. Mas tela é ok porque eu vejo tela o tempo todo. Eu estou brigando na tela, estou sorrindo na tela, sabe? Então, assim, a criança, ela é uma esponja, ela está absorvendo aquilo que a gente está mostrando. Se eu mostro que a tela é um ambiente seguro, porque eu sei usar com segurança, a criança entende que a segurança está na tela e não na pessoa que está usando. Sim.
Mas, se eu coloco ela da mesma forma que a gente faz com a televisão, de vamos assistir um filme juntos, com pipoca, deixar aquele momento prazeroso em família, eu posso usar a tela naquele momento para fazer uma atividade em que eu vou pedir para a IA, ChatGPT, gere uma figura de colorir, também é outra moda que está hoje em dia, né, dos livros de colorir, mas gere essa foto em família, transforme ela numa imagem para colorir. Aí você imprime. O tempo de tela ele foi mínimo. Foi para gerar atividade, para mostrar para a criança, olha que legal, ela é capaz de fazer isso. Mas aí você pega o foco todo, nesse exemplo que eu estou dando, para sentar e pintar aquela folha. Então, a tela ela fica como mero objeto da cena e não como o ator principal. O problema é quando a gente deixa aquilo que a gente quer criticar sendo o ator principal. É o efeito algoritmo das redes sociais. Ah, mas tal pessoa só fala a coisa errada. Enquanto você curte e comenta postagens falando daquela pessoa, por mais que fale verdade ou que fale mal, enfim, para o algoritmo você está sinalizando que aquele tema te agrada, te interessa. Então ele vai te bombardear com semelhantes. Porque o algoritmo lembra, fale não bem é ou falem inteligente. mal, mas Exato, falem de mim. Essa é a lógica. Essa é a lógica do programa. Sim. E nós não podemos seguir essa lógica. Então, assim, se eu não quero que a tela me chame a atenção, não adianta eu ficar criticando o tempo todo a tela, porque aí eu estou mostrando que ela é importante. Tão importante que eu me sinto ameaçado por ela. Mas ao momento que eu pego a tela e coloco ela no devido lugar dela, como um acessório, aí sim. É aquele momento que você está com o teu filhinho, com a tua filhinha pequenininha do teu lado, você está mexendo no celular e a criança, mamãe, o que é isso aí? Aí você mostra, olha, eu estou conversando com uma pessoa sobre um tema muito legal. Às vezes faz uma mentira ali, estamos conversando sobre a conquista da Lua, que nós vamos ter uma nave. É, legal. Aí você guarda, ó, pega uma folha, agora a gente vai desenhar junto. O problema é você olhar para a criança e falar assim, fica quieta aí que a mamãe está resolvendo alguma coisa. Quer dizer, o papel do adulto é ter aquela tela. Aquela tela é fundamental para ser adulto. Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. Vai ser o objeto de desejo, né? De desejo. Perfeito. Alan, nós chegamos ao fim. Muito obrigada, aprendi demais. E muito feliz com a sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes. Quem sabe a gente consegue formar um debate assim, porque, né, eu acho que seria muito legal ter toda essa sua visão especialista e ter alguém no contraponto também especializado para a gente trazer soluções novas, discussões, né? Então, fica aqui meu convite. E para você, fala para nós, onde que a gente te acha? Eu comprei aqui na Amazon. Inteligência artificial na sala de aula, mas como que o pessoal te acha? Onde que eles conversam com você? Eu estou em todas as redes sociais, né? Mas principalmente no LinkedIn, é a rede que eu mais atuo, porque eu gosto de falar com esse pessoal que usa o LinkedIn enquanto está no trabalho. Porque a gente tem esse problema, né? A gente muitas vezes está tão absorvido pelo trabalho que você não presta atenção em outras coisas. Então, é uma rede social perfeita para isso. Me procura lá, Alan Pichait, em todas as redes. Eu estou no TikTok, estou no Substack, estou no Kawaii, estou no Instagram. Só não estou no Facebook, mas estou em todas as redes. Pode se conectar comigo, né? Manda uma mensagem, te vi lá no podcast, então eu vou saber de onde você está falando. O livro ele é lançado pela editora Matrix em 2024. Ele já está na segunda edição, ele está disponível em formato impresso ou digital. Aqui no Brasil, o digital está na Amazon, né, em formato do Kindle. Mas eu sou muito feliz de saber que o meu filho hoje já está em 45 países em língua portuguesa. Então, ele está em Portugal, cara, em lojas, livrarias físicas e digitais, né, para quem está em Portugal assistindo, ouvindo, mas em outros países como Turquia, Japão, em formato digital. Uhum. Assim, um filho que nasceu sem pretensão nenhuma. Eu queria conversar com educadores. E hoje ele está no mundo todo, ele é um sucesso, não é best-seller, mas ele é um sucesso para mim.
E semana passada me chamaram a atenção, falaram assim, Alan, você tem noção que o seu é o único livro, porque o que existe publicado de IA na educação são compêndios de congressos, são aqueles livros que cada um escreve um capítulo que não fala com o outro capítulo. E o seu livro ele é o único que, de começo ao fim, ele trata do tema. Eu fiquei muito feliz de ter esse feedback. Era uma pessoa que eu não tenho amizade, então um desconhecido que deu um feedback muito bacana. E se conecte comigo e vamos conversar sobre IA na educação. A minha mente ela não para. Então, assim, eu sempre fui o esquisito, curioso, o chato que sempre questionava os porquês. E eu tenho a felicidade de até contar publicamente que há 2 anos atrás eu recebi o diagnóstico de pessoa autista. Eu sou autista, né? Descobri agora na fase adulta, mas assim, tudo que eu passei no comecinho da nossa fala no podcast tem relação. Então, tudo explica, tudo é explicado. Todas as esquisitices, todos os problemas que eu tive na vida, todos os choros, todas as alegrias, tudo explicado pelo diagnóstico. E aí, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, que eu sou neurodivergente, eu tenho usado isso como combustível para conversar, para vir aqui falar com você sobre esse tema que eu amo, que é a educação. E eu queria muito te agradecer de coração esse convite. Vou ver outros momentos, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Tem muita coisa para a gente falar. Agradeço você, agradeço vocês pela presença. E nós nos vemos na próxima, no IA Talks. Até a próxima. Muito legal.